Graça e paz, irmãos. É bom estar aqui mais uma vez, dessa feita, para a gente conversar um pouquinho sobre milênio. Nós temos três correntes milenistas. Temos o pré-milenismo, e quando falamos pré, já pré-milenista, a própria palavra já nos ajuda a entender. Estamos falando de pessoas ou de uma corrente teológica, escatológica, que acreditam que 1000 anos, teremos 1000 anos, exatamente vivendo um estado 1000 anos literais, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma outra corrente também conhecida como pós-milenista, e essa acredita em 1000 anos, exatamente 1000 anos literais, que acredita, nesses 1000 anos literais, Jesus virá até as nuvens, e portanto 1000 anos após a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, a milenista, nós acreditamos que 1000 anos para Deus aqui é figurado. Entendemos que o tempo de Deus, há duas palavras no grego que diferenciamos, o cronos do kairos. O kairos é o tempo de Deus. Quando a Bíblia vai nos dizer, em 2 Pedro 3,8, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia são como 1000 anos. A palavra nos diz a mesma coisa no Salmo 90, versículo 4, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus é atemporal, Deus é além do tempo. O tempo é uma criatura de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, criou os reguladores do tempo, os astros, e criou também o tempo. E entendemos que a palavra cronos, que dá origem à palavra nosso português, cronologia, que é dia, mês, década, semanas, anos, séculos, milênios, cronos, esse é um tempo criado, é uma criatura de Deus. A palavra kairos é o tempo de Deus, e no tempo de Deus. Portanto, entendemos que milênio, na Bíblia, quando fala, principalmente em Apocalipse, que é um texto, que é um livro profético, ele fala de forma figurada, e não exatamente 1000 anos literais. É importante destacar também que dentro do pré-milenismo, do pós-milenismo, existem certos desdobramentos, correntes que pensam diferentes de outras correntes. Portanto, há alguns pensamentos bem diferentes uns dos outros dentro do próprio pré-milenismo ou do pós-milenismo. Nós cremos que o reino de Deus ele é eterno, que o reino de Deus é atemporal. O Senhor Jesus Cristo ele nos diz em João 18, versículo 36, que o meu reino não é desse mundo. Ora, quando Jesus viera na sua primeira vinda, os judeus tiveram um grande problema com isso, porque, inclusive os próprios discípulos, eles esperavam que Jesus fosse se assentar ali no trono em Jerusalém, restaurar o reino davídico, restaurar Israel, e que então Jesus dali governaria como um monarca sobre todo o planeta. E até hoje, o judaísmo em si, o judaísmo é bom lembrar, que não faz parte do cristianismo, eles acreditam que Jesus virá ainda pela primeira vez, o Yeshua, como diz no hebraico, e que ele se assentará em Israel, aquele Israel lá, onde há atritos, conflitos com os palestinos, e que ele restaurará o reino de Davi, que ele governará sobre o planeta. E essa teologia judaica tem influenciado, até certo ponto, parte de uma teologia cristã, que também tem acreditado de forma um tanto parecida, embora crendo que Jesus veio da primeira vez, mas virá da segunda, e nessa vez ele reinará neste mundo. Mas Jesus já deixou claro, ele mesmo, quando aqui viera nesse mundo, de que o seu reino não é desse mundo, como citamos João 18, 36 e outras passagens também que Jesus deixa claro. E a Bíblia, como em textos que você pode conferir aí na sua Bíblia posterior, como por exemplo Daniel capítulo 7, 14, há outras passagens também no Velho Testamento, e no Novo Testamento ainda muito mais passagens, como Lucas 1, 33, Hebreus 1, 8, 2 Pedro 1, 11, Apocalipse 11, 15 e outras passagens, que Jesus ali nos diz que o seu reino se dará na Nova Jerusalém, na verdade, na Jerusalém celestial, adornada que desce do céu. Essa Jerusalém
terrena, é apenas um símbolo da verdadeira Jerusalém, que é aquela em que nós moraremos, conhecida como Jerusalém celestial. Eis que o reino de Cristo não se dará exatamente neste mundo, mas na nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, quando reinaremos eternamente com Ele, porque o reino de Cristo é eterno. Nós cremos também que neste mundo, o nosso milênio neste mundo já começou. Nós temos tido guerras, rumores de guerras, destruição e tantas desgraças. Nesse mundo, ao longo de todo o tempo. Desde que Jesus for assunto aos céus, a igreja tem sido perseguida. Ali podemos ver a igreja perseguida em todos os tempos. E os sinais e as trombetas tocando e ecoando. Cremos que 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. E que nós somos verdadeiros filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 7 nos diz que os verdadeiros filhos de Abraão são segundo a fé e não segundo o sangue. Sejam judeus, sejam gentios, sejam gregos, seja homem, seja mulher, seja quem for. O apóstolo Paulo deixa claro, são todos iguais agora perante Deus. Cumpriu-se a promessa feita a Abraão, quando Deus o Pai o disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora, uma vez que nós gentios também, todos somos benditos em Abraão, somos filhos de Abraão pela fé, conforme citamos Gálatas 3, 7. Os verdadeiros israelitas também, romanos, diz isso, são aqueles que creem, porque fomos todos benditos em Abraão e cumpriu-se a promessa de Deus feita a Abraão. Conforme Gálatas 4, 26, Hebreus 12, 22, Apocalipse 3, 12, que você pode também conferir, você vai ver que Israel é um símbolo do verdadeiro Israel. Israel, na verdade, é a igreja do Antigo Testamento, mas houve a igreja antes de Israel, antes de Abraão, porque Deus sempre preservou 7.000, usando a linguagem figurada bíblica, que não prostrou-se diante de Baal, como Deus disse a Elias. Sempre houve o povo de Deus, desde Adão. Abel, Sete, que substituiu Abel, e sempre houve a linhagem dos filhos de Deus. Desde Gênesis, registra isso. E assim como Israel era a igreja do Antigo Testamento, nós, igreja, somos Israel do Novo Testamento. Cremos em somente uma segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não haverá mais. A Bíblia não faz revelação de mais de uma vinda, são 2 vindas. A primeira que aconteceu, e agora ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Cremos em um único juiz. Não há 2, não há 3 juízes, 4, 5, 6, 7, apenas um juízo final. Conforme o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, Ele mesmo explicou e deixou claro esse assunto, não de forma figurada, mas de forma direta. Dentre os evangelhos, quase todos eles, ou todos eles fazem menção disso, mas vamos citar aqui, por exemplo, Mateus 25, 31 a 46, que você pode ler na sua casa aí, e você verá que estarão ímpios e cristãos no mesmo tribunal, uns à direita, outros à esquerda, e todos serão julgados. Uns ouvirão: vinde bendito meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Outros ouvirão: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Um só juízo, um só juízo final que ocorrerá. Cremos, todavia, em 2 ressurreições. A primeira ressurreição, e quem passar pela primeira ressurreição, diz Apocalipse capítulo 20, que quem passar pela primeira ressurreição não herdará a segunda morte. Portanto, cremos em 2 ressurreições. E essa primeira ressurreição, descrita em Apocalipse capítulo 20, é descrita também nos evangelhos, como por exemplo João 3, quando fala do novo nascimento. É descrita quando Paulo, em Efésios capítulo 2, nos diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E portanto, quem está morto e agora reviveu, como diz o pai do filho pródigo. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quem está morto e vem à vida, ele ressuscitou. É a ressurreição espiritual, quando nascemos de novo, quando nos tornamos novas criaturas, quando fomos transformados em Cristo Jesus, quando o Espírito Santo de Deus entrou em nós. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. Então Apocalipse 20 vai dizer que quem passou pela primeira ressurreição não
entrará na segunda morte. E a segunda ressurreição é a física, quando todos os seres humanos ressuscitarão fisicamente, e então todos estaremos no tribunal de Cristo, e todos seremos julgados pelo o rei que voltará, não mais no estado de humilhação, como homem miserável para sofrer e para morrer, mas voltará como Senhor dos senhores e Rei dos reis para julgar os vivos e os mortos. E diz a Bíblia que toda língua confessará, todo joelho dobrará, e de toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor naquela data. Cremos, portanto, também em duas mortes. A morte física, e você pode ler aí, 1 Coríntios 15, também, versículo 52, e colabora. A morte física, essa que todos nós passamos por ela, somos pó e ao pó retornamos. Mas também existe a segunda morte, que é a morte do lago do fogo, descrita em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E é a morte que é uma ilustração, é uma metáfora, é uma figura de linguagem, como se o cidadão começasse a morrer, mas nunca terminasse de morrer. Essa é a segunda morte. Mas aqueles que são filhos de Abraão, aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que são benditos em Jesus Cristo, que a promessa de Abraão se cumpre nele, este não passará. Aquele que ressuscitou na primeira ressurreição, que nasceu de novo, que é nova criatura, que fora salvo, transformado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, esse não entrará, não experimentará a segunda morte, a morte do lago do fogo, descrita em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8. Que é a segunda morte, a morte eterna, a morte no Kairos, a morte que nunca chegará ao fim. Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Como citamos. Uns creem que a igreja surgirá, ou que a igreja, ela vai evangelizar o mundo inteiro. Acontecerá um avivamento no mundo inteiro. O mundo inteiro, a grande maioria da humanidade se converterá. E então, quando isso acontecer, a igreja vai dominar o mundo. Praticamente dominar, porque se o mundo inteiro for convertido, e então Jesus Cristo poderá vir. Acontece que não há promessa na Bíblia do evangelho ser pregado no mundo inteiro de uma só vez. Não existe isso na Bíblia. O que existe é que Jesus Cristo não voltará enquanto o evangelho não for pregado em toda a terra. Mas não que seria pregado de uma só vez. Não há promessa de um avivamento global, mundial, na Bíblia. Pelo contrário, enquanto mais se aproxima do fim, diz a Bíblia que os homens se tornarão avarentos, arrogantes, intrépidos, atrevidos, mentirosos. A iniquidade se multiplicará, o amor de quase todos se esfriará. Contrário de avivamento mundial, global. Em todos os tempos, praticamente em todos os séculos, exceto no período das trevas, 400 anos de escuridão praticamente, sempre houve e esteve acontecendo algum avivamento em algum lugar, mas nunca no mundo inteiro de uma só vez. Nós, amilenistas, cremos que a Bíblia diz que cada vez que se aproxima mais a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo piora, o mundo só piora, a iniquidade se multiplica, a criminalidade se multiplica, são os sinais descritos, revelados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e que nós podemos vê-los acontecendo dia a dia. Diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno, que o diabo é o príncipe desse mundo. O que esperar nesse mundo? É pais contra filhos, é filhos contra pais. É guerra do tráfico, é guerra do trânsito, é guerra do coronavírus, é guerra comercial, é guerra armada, é rumores de guerra, é terremotos, é vendavais, é seca, é chuva. Apocalipse fala das contaminações dos rios, dos mares, e nós vimos isso. A ciência já se preocupa com a contaminação dos oceanos. Todavia, esse é um assunto onde há divergências, e se você não entende ou não concorda, tem uma versão diferente, não tem problema, porque isso não altera com relação à salvação. Embora, como diz Deuteronômio 28, 28, as coisas reveladas pertencem aos filhos de Deus. As não reveladas pertencem a Deus. Mas se Deus revelou, às vezes nós não entendemos, não compreendemos, quando o assunto não é tão claro nas Escrituras. Mas isso não altera com relação à nossa salvação. O que altera e que realmente importa é que você crê no Senhor Jesus Cristo, que você seja filho na fé de Abraão, que você tenha nascido de novo. Isso é o que mais importa.
Conforme diz João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantiver rebelde contra o Filho permanece debaixo da ira de Deus. E isto é um assunto de suma importância. E como dizia Santo Agostinho, o que nos une é maior do que o que nos separa. O que importa é que sejamos irmãos de Jesus Cristo. O que importa é que você tenha a Bíblia como regra de fé e de prática. Isso é um assunto de primeira monta, de primeira importância. O que importa é que, de fato, você seja lavado e remido no sangue do Cordeiro, crê em Jesus Cristo, seja filho de Abraão, filho da fé, e que você esteja no caminho para o céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um assunto, digamos, de terceira monta, de terceira importância. E por isso nem mesmo falamos muito nele dentro das nossas igrejas. Mas Jesus Cristo voltará, e isto é fato. E é importante, todos concordamos nisso, Jesus Cristo virá. E Jesus Cristo julgará os vivos e os mortos. Isso é fato. E nisso todos concordamos. Isso é o que mais importa. E você precisa estar preparado, porque Ele virá. E se Ele não vier enquanto você e eu estivermos vivos, é porque nós já fomos ao encontro dEle. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que o Evangelho já foi pregado em todo o mundo. Ele nos diz que o mandamento para que pudéssemos pregar a toda criatura, ele diz em Colossenses 1, 23, também Colossenses 1, versículo 6, e também há outras passagens que eu não anotei, que vai nos mostrar que o Evangelho já foi pregado a toda criatura, já foi pregado em todo mundo. Porque a promessa, como dissemos, não é ser pregado de uma vez, mas ser pregado em todo o planeta, não ao mesmo tempo. E nesse sentido, você pega, por exemplo, hoje a Indonésia, o país mais muçulmano do mundo, já foi cristianizado em outro tempo. Você pega, por exemplo, um país que já foi tão cristão, às vezes, de repente, um dos países da Europa, berço do protestantismo, e você vai olhar e está vivendo hoje o ateísmo, o liberalismo. E assim continua a história. Não há promessa que seria pregado de uma só vez. E o apóstolo Paulo não errou quando afirmou que foi pregado, já nos seus dias. Porque quando aconteceu ali a diáspora, com a morte, iniciando-se com a morte de Estevão, diácono Estevão, que registra Atos, capítulo 7. Eis que os crentes tiveram que fugir de Jerusalém para não serem mortos. Apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. E por onde foram levando a Escritura, foram pregando. Podemos notar também no próprio Pentecostes, tinha gente de várias partes do mundo e voltaram para os seus países, levando Jesus. O Evangelho no livro de Atos é apresentado à igreja do caminho, porque onde os crentes iam, caminho fora, pelo mundo inteiro, eles já anunciavam. E depois o apóstolo Paulo faz essa afirmação. E é a palavra do Senhor que faz essa afirmação, é o próprio Deus na boca do apóstolo Paulo. Agora nós temos que pregar a toda criatura, é uma ordem que nos é dada, a todo tipo de gente, a todas as nações. Mas as trombetas estão soando. Só os surdos não são capazes de ouvir as trombetas soar, os sinais estão aí. Cada sinal é um toque, é guerras, é rumor de guerra, é problema, é doenças, é enfermidade, é destruição das matas, é poluição. Os sinais estão aí, só falta um sinal que você não vê ele tocando. Só falta um sinal. Só surdos não são capazes de ouvir as trombetas tocando, os sinais ecoando. Só mortos, porque mortos em pecados não são capazes de ver. Porque se você estiver vivo, se você ouve, se você tem ouvido, se você ouve, o Espírito Santo está tocando as trombetas, os sinais estão acontecendo. Falta um sinal. Entre os sinais, no plural, Jesus fala no singular. Lá em Mateus 24, versículo 30, ele diz o sinal. E o sinal é a própria vinda do Filho do Homem, que virá como um relâmpago, que se mostra no Oriente e no Ocidente ao mesmo tempo. Virá como num piscar de olhos tudo ocorrerá. Jesus Cristo aparecerá, os mortos ressuscitarão. Tudo num espaço como que de um piscar de olhos. Tudo num espaço como que de um relâmpago. De tempo. Essas são metáforas usadas para explicar o tempo em que tudo isso ocorrerá. Os sinais estão aí. A igreja e o Espírito diz: vem, Senhor Jesus. Nós somos a igreja, nós devemos clamar e orar: vem, Senhor Jesus. Devemos estar sedentos dessa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você está pronto? Você está preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo?
Você pode clamar, você pode orar, vem, Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer isso. Isto é o que mais importa. É que você está indo para o céu. Você tem a fé em Jesus Cristo, você crê no Senhor Jesus Cristo, porque aquele que não crê permanece debaixo da ira de Deus, na inimizade com Deus, segundo João capítulo 3, versículo 36. Você tem a fé salvadora? Você está preparado? Você pode clamar? A sua família, se Jesus voltar, todos irão subir com você para a glória, para o céu? Isto é o que realmente importa. E é isto que une os filhos de Deus, apesar de diferenciações teológicas, de correntes teológicas. Mas o que mais importa é isto que nos une. E isto é o principal. Isto é o fundamento. Isto não é secundário, terciário. Isso é primário. Crer no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. E que nós possamos estar um dia na glória junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.